Meus queridos jovens, olha, eu aqui de volta novamente com vocês, o professor Arimateia, compondo a equipe de Geografia junto com o professor Jorge, professor Rogério, toda essa equipe de Geografia, buscando o melhor para a aprendizagem de nós todos. E claro, hoje nós iremos iniciar uma aula muito importante, que nós vamos falar do Brasil. Não é que eu não venha falando do Brasil, porque eu dou muita preferência ao lugar. Mas hoje, aquelas dúvidas que você veio guardando, hoje vão ser retiradas. Tá? Por quê? Nós iniciamos falando da litosfera, que foi formada através de um processo de eras geológicas. Essas eras geológicas começam da era pré-cambriana, arqueozoico, proterozoico, aonde vamos encontrar nesse momento escudos cristalinos, indo até o paleozoico, rico em minerais metálicos. Hoje nós vamos ver nos mapinhas onde é que estão esses minerais no Brasil. Localização, lembra de mapa? Mapa é o que? Cartografia. Cartografia. Nós falamos da era mesozoica, onde tem petróleo. Nós falamos da era cenozoica, onde tem dobramentos modernos, que essa é a estrutura geológica do Brasil. Nós falamos que o Brasil tem escudos cristalinos, bacias sedimentares, que o Brasil não tem dobramentos modernos, que o Brasil é um país velho, que predomina no Brasil os agentes exógenos, o intemperismo, o vento, a chuva, o rio, o calor, os oceanos, o Oceano Atlântico no nosso litoral, tudo isso passando por um processo de modelagem. Portanto, nesta nossa aula de hoje, nós iremos ver essa modelagem dentro do Brasil. Olha só que tranquilidade! Veja só que nós vamos estudar os escudos cristalinos, os dobramentos antigos são as serras, as bacias sedimentares, claro, a mineração do Brasil, a altimetria e a classificação. Puxa, professor, é muita coisa, mas isso é fácil, tá? Moleza mesmo, moleza, tá? Vem comigo, porque você precisa reconhecer esses recursos naturais, que eles modificam o espaço, tá? E essa modificação muitas vezes tem a ação do homem, portanto, esta habilidade que você precisa estar ligada. E para tanto nós temos o quê? As estruturas geológicas. Portanto, quando eu falo de estrutura geológica, eu estou dizendo que o Brasil é velho, portanto, remota lá do pré-cambriano, era geológica. Pré-cambriano que divide em arqueozoico e proterozoico. Lembra disso, lembra disso, tá? Portanto, quando nós falamos disso, nós estamos falando que ocorreu a litificação. Puxa, professor, a litificação, sim. A origem de novas formas de relevo, tá? Isso leva um processo lento, são milhares e milhares de anos. Tudo bem? Vejam só, o que é que nós temos aí? Por serem tão antigos ou antigas, essas estruturas foram intensamente desgastadas e esculpidas por processos erosivos que carregam grandes quantidades de sedimentos depositados nas bacias sedimentares. Filho, você não vai errar isso, porque eu já falei isso para vocês várias vezes. Portanto, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura e leva esse sedimento, vai dando origem a um novo relevo. Esse novo relevo vai ser uma bacia sedimentar, portanto, tirou da parte mais alta e levou para a parte mais baixa. Quantas vezes vocês viram isso aí? Na rua que você mora, na fazenda que você mora, no sítio que você mora, no lugar que você mora. Vamos falar de geografia, no lugar que você mora.
Você viu a erosão provocada pelas chuvas, levando, e aí, se você toma um banho nesse rio que está com muita erosão, teu cabelo sai desse jeito aqui, ó, todo duro. De quê? De sedimentos. Você pega a água do rio, do Madeira, vamos falar do Madeira, que é o maior rio da margem direita da bacia amazônica, e é um rio aí que pega toda a água de Rondônia, mas ele vem da Cordilheira dos Andes. A água dele vem barrenta, com muito barro. Se você tomar água daquele jeito, o teu rins vai à falência. Por quê? Porque ele tem excesso de sedimento. Aí você coloca água para decantar, tirar o sedimento. Tá? Esse sedimento vai dando origem aqui a uma nova forma de relevo. No Brasil nós temos, por exemplo, que eu já falei para vocês, a bacia do Pantanal, onde tem o rio Paraguai, que corre lá, que leva uma grande quantidade de sedimentos. Portanto, vai retirando da parte mais alta, levando para a parte mais baixa, formando o nosso relevo. Vem aqui nesse conceito. Ó, por serem tão antigas, essas estruturas foram intensamente desgastadas e esculpidas por processos erosivos, tá? Formando o que? As bacias sedimentares. As estruturas e formações geológicas do território brasileiro são muito antigas, mas que as formas do relevo são mais recentes, pois vêm sendo criadas e recriadas. Olha a palavra, criadas e recriadas. Criadas e recriadas, tá? Criadas e recriadas, certo? Vai montando, desmontando, dando origem a quê? A um novo tipo de relevo. A parte alta, que corresponde a aproximadamente 36% do relevo brasileiro, são chamados de escudos cristalinos. São escudos, são antigos. Olha só. Complexidade de rochas, predomínio muito antiga, metamórficas, que é o mármore, magmática, que vem do vulcão, intrusiva e sedimentares. O que é intrusiva? Olha essa palavra agora. Você já ouviu falar a palavra intruso? É alguém que entra no meio e fica perturbando. Portanto, intrusivo é que não houve derramamento. Não entendi, professor Arimateia. Ótimo, parabéns. Porque eu vou explicar para você e para você entender. Põe leite no fogo. Leite. E fica olhando o leite fervendo. Ah, professor, ele está fervendo. Não, eu não quero que ele ferva logo, tá? Você vai perceber, principalmente o leite natural, aquele leite que vem da vaca com bastante gordura. Ele vai esquentando, e começou um processo de fervura. E rapidamente, derrama externo. Isso é extrusivo. Quando derrama, extrusivo. Você está vendo agora, lá na Europa, uma ilha que está tendo um vulcão está derramando, portanto, rocha extrusiva. No Brasil, a ilha de Fernando de Noronha foi uma rocha extrusiva. No Paraná, no Brasil, houve derramamento de magma, rocha extrusiva. Quando não há o derretimento, quando o leite não derrama, você observa que fica uma grande camada de gordura, que é chamada de nata, portanto seria solidificado, solidificou, portanto seria intrusivo. Arimateia, dá um exemplo no Brasil de uma rocha intrusiva. Vou dar para você não esquecer, tá? É muito importante para a nossa economia. Projeto Grande Carajás, no Pará. Carajás, tem muito minério lá, é a maior província de minerais metálicos do mundo. Foi uma rocha intrusiva. No Pará não houve vulcão derramando. Mas a rocha veio, não houve derramamento, ela voltou ao normal, solidificou. Isso é chamado de rocha intrusiva. Nessa solidificação, ela pode formar o mármore,
que é uma rocha metamórfica, Mas, esses crátons, esses escudos vão tirando os sedimentos, vão dando origem a um outro movimento, tá? Ó, isso teve início lá no pré-cambriano, lá no Paleozoico, que é muito antigo, como o granito. Vou pegar o granito como exemplo, aquele que você coloca no cimento para fazer o piso da sua casa, tá? Portanto, isso é encontrados aonde? Em dobramentos antigos. Esses dobramentos no Brasil, nós temos dividido em 3 cinturões, 3 regiões. Olha a palavra, cinturões orogênicos. Quantas vezes eu falei aqui cinturões orogênicos? Sim, falei. Não fica olhando para mim assim não. Eu sei que eu sou bonito, mas não fica assim não. Como, professor? Orogênese. Dobramento. Quando o levantamento é por completo, é pirogênese. Quando o dobramento vem, provoca dobramento orogênese. Olha a palavra aí, orogenético. Cinturões orogênicos. Quem são esses? Veja agora aí na telinha. Quem são? Oceano Atlântico, onde está a cidade do Rio de Janeiro, onde está o estado de Minas Gerais, Brasília, Paraguai, Araguaio, que se encontram intensamente desgastados, embora ainda guardem características de montanhas. Olha a orogênese, que já falei tanto para vocês, tá? Transformação de uma montanha. A noção é usada na geologia para designar aquilo que está relacionado com o desenvolvimento e a transformação de uma montanha. Orogênese, tá? O dobramento, tá? Olha só o que nós temos agora. Bacias sedimentares ocupam boa parte do território brasileiro e são formadas de espessas camadas de sedimentos provenientes de desgaste de rochas que originalmente vegetais ou animais, ou mesmo de camadas de lavas vulcânicas que se depositaram durante um longo período do tempo. Era paleozoico ou paleozoica. Paleozoico, nós vamos ter lá no Paraná, houve derramamento. Tudo bem? Olha aqui, vem para o mapa agora. Observe o mapa, por favor, olhe no mapa, fica ligado nele. Leia a legenda, sedimentos recentes. Aonde é que esses sedimentos recentes estão? Ah, aonde é que eles estão? Ok? Olha aqui, ó. Essa parte amarela aqui, ó. Olha aqui, ó. Viu só onde é que tem sedimento recente? Olha aqui, Porto Velho está aqui, ó. Isso aqui é Rondônia, ó. Aqui no Vale do Guaporé também, ó, tem sedimento recente nessa região, certo? Aqui, ó, eruptivas básicas do Triássico, onde ocorreu, ó, principalmente no sul do Brasil, tá? Basalto, solo excelente para a agricultura. Sedimentos antigos, paleozoico e mesozoico, ó, grande parte do Brasil, Cerrado brasileiro. E os escudos cristalinos, portanto, qual é a região mais antiga do Brasil? Isso aqui, ó. Carajás está bem aqui, tá? Desse lado é o Planalto das Guianas, certo? Essa região aqui é chamada Serra do Cachorro. Não, essa daqui, professor Arimatea. Ah, ok, parabéns. E o que é que nós vamos encontrar aqui por dentro? Tem ouro, bastante ouro. Por causa de quê? Disso aqui, ó. Geologia e mineração no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de minérios. Grande parte dessa riqueza mineral está concentrada em terreno de origem, ó, cristalinas, escudos e crátons, com destaque para ferro, manganês, cobre, chumbo, zinco, estânio. Estânio é aqui em Rondônia chamado de cassiterita. Vocês conhecem algum local que tem cassiterita? Atenção aí, Rondônia, por favor, localizem. Nos anos 60,
começou nos anos 50 aqui em Rondônia, nós tivemos o ciclo da mineração. E Casterita foi um dos grandes destaques, tá? Um dos grandes destaques. Portanto, veja agora o que é que nós temos por frente. As bacias sedimentares abrigam importante depósito mineral de carvão mineral, petróleo e gás natural. Vejam, meus queridos filhos, o Brasil é rico em minerais metálicos, também tem energético, mas nós vamos ver na sequência onde eles estão. As jazidas concentram em sucessivas camadas de sedimentos, que ao longo de milhões de anos se acumularam nas áreas rebaixadas das bacias brasileiras. Isso é bom observando no mapa. Veja só aqui, recursos minerais. Aprendeu a ler o mapa? Primeiro, olha a escala. Essa escala é uma escala gráfica, 0,321. Portanto, 1 centímetro neste mapa é igual a 321 quilômetros em linha reta, se eu fosse andar no terreno. Depois, eu observo aqui, o verde representa bacias sedimentares. Bacia sedimentar, bacia sedimentar. No litoral que tem bacia sedimentar aqui, O amarelinho, escudos cristalinos, podem ser mais novos, podem ser mais velhos. Aqui os minerais metálicos, eu tenho alumínio, tá? Olha aqui onde eu tenho alumínio aqui, ok? Alumínio, aqui, Essa região tem um G. O G significa também aqui, salgema, mas aqui eles exploram alumínio, tudo bem? Aqui eu tenho o ferro, que é o vermelho, aqui, Carajás, onde é que é? Olha aqui Minas Gerais, onde tem bastante ferro, certo? Portanto, você vai olhando o mapa e vai localizando o que tem. Alumínio, cobre, estânio, ferro, ouro. Por favor, dá uma olhadazinha aí para vocês observarem. Fica direitinho, foca no mapa. Ok? Localiza agora o Trópico de Capricórnio. Observe que ele passa no estado do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Localiza agora a linha do Equador. Ótimo, professor, já veio. Portanto, aqui na linha do Equador, tudo isso aqui, daqui, tudo isso é um país tropical, certo? Essa é a região chamada de zona intertropical, a zona quente. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais calor. Você quer morar na região mais fria? Está aqui, Porto Alegre. Isso relacionado com o clima, nós vamos estudar ainda. Com localização geográfica, essa região aqui está na zona de média latitude, tem 4 estações do ano. Essa daqui tem 2 estações, época das chuvas e época da estiagem. Isso, como chove muito no Brasil, com exceção dessa região, que é o sertão nordestino, região da Caatinga, onde tem pouca chuva, na maior parte do Brasil, o relevo foi desgastado por excesso de chuva pelo calor. Isso faz com que ficou fácil para a exploração mineral. Mas, professor Arimatea, você não falou também que tem petróleo? Olha aqui o próximo. Petróleo e gás natural. Isso aqui é o petróleo no oceano, Isso aqui recebe o nome de Bacia de Campos e Bacia de Santos. Hoje, o maior petróleo do Brasil é explorado na Bacia de Campos, que fica no Rio de Janeiro. Mas a maior reserva de petróleo do pré-sal fica na Bacia de Santos, tá? O pré-sal vai daqui do Espírito Santo até Santa Catarina. Essa região é o pré-sal. Portanto, dentro do oceano onde encontraram petróleo. Aqui tem gás natural, Bacia de Urucu. Observe que esse mapa,
1 centímetro nesse mapa é igual a 600 quilômetros se eu fosse andar no terreno, ok? Observe o Trópico de Capricórnio está passando aqui, a linha do Equador aqui. Olha a longitude aqui, ó, 40 graus oeste, 50 graus oeste, 60 graus oeste. Olha Porto Velho, ó. Portanto, nós estamos 60 graus, 4 horas atrasado em relação a Londres. 70 graus, portanto, aqui, ó, 5 horas em relação a Londres. Fernando de Noronha, essa ilha aqui. A ilha de Fernando de Noronha é de origem vulcânica. Origem vulcânica. Outro ponto, bacias sedimentares, terrenos pré-cambrianos, área concedida pela Agência Nacional do Petróleo, ANP, para pesquisa de óleo e gás. Aqui, campos de produção de óleo e gás, onde tem oleoduto, onde tem gasoduto. Portanto, aqui tem a palavra batimetria, é a água no fundo do oceano. Meus filhos, observa bem, tudo o mapa está mostrando. O mapa é uma linguagem. Essa linguagem é um texto. Você lê o texto na legenda. Essa legenda é convenções internacionais. Qualquer mapa que você pegar, a legenda vão ser semelhantes. O que são convenções, professor Arimateia? Um encontro internacional onde decidiram de que essa legenda vai ser utilizada no cenário internacional para definir o que nós queremos. Com relação a quê? A todo esse estudo de um mapa. Isso é cartografia. Não caiu do céu, não foi milagre. Quem fez isso? Um cartógrafo, um geólogo, hoje com imagem de satélite. Vão pesquisando e vão colocando. Quem é o órgão do Brasil responsável por tudo isso, professor Arimateia? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Você quer saber tudo que é mapa do Brasil? Entra no IBGE. Vai lá, põe no Google IBGE. E aí tu vai ter todos os mapas, tá? Vamos para o próximo slide. Próximo ponto. As formas de relevo do Brasil. Como eu já falei para vocês, nosso relevo tem como principal agente os agentes externos. Portanto, o nosso relevo, ele mostra a principal característica, que é a predominância do processo erosivo durante as eras geológicas e principalmente na era cenozoica, tá? Isso vai modelando o nosso relevo, mas não deixa que a nossa estrutura seja bastante antiga. Portanto, nós temos uma estrutura geológica bastante antiga, na qual a nossa altimetria, ou seja, altitude, por favor, pega o seu celular, põe no Google e coloca a altitude do seu lugar. Qual é a altitude do seu lugar? Toma cuidado para não colocar batimetria. Batimetria é quando você pisa no oceano e você está descendo dentro da água profunda. Dentro do continente, altimetria. Portanto, não confunda altimetria com altura. O Arimateia tem 1,74 m. Isso é altura. Mas o Arimateia está a 94 metros acima do nível do mar. Isso é altimetria. No Brasil, vem comigo. Você já está comigo, não está? Ótimo, parabéns. Vem comigo. Por que eu estou dizendo que vem comigo? Porque Porto Velho é onde tem um grande aeroporto internacional, apesar de não ter voo internacional. Mas nós podemos sair de Porto Velho, fica ligado, nós podemos sair de Porto Velho com o nosso piloto voando, o cara lá está comandando, tá? A 3.000 metros de altitude. Ele sobrevoou o Brasil todinho, não bate em nada. Mas se ele quiser chegar à cidade de La Paz, o avião dele não vai cair, mas vai bater na montanha. Porque La Paz é a capital de um estado-nação mais alto do planeta, 3.600 metros.
Puxa, professor, quer dizer que lá é muito frio? É, por causa da altitude. 3.600 metros de altitude. Pesquisa aí, uma banda que fez muito sucesso no Brasil, chamada de Mamonas Assassinas. Aqui o mais antigo sou eu, tá? Professor Almeida, tá? Lembramos dos Mamonas Assassinas. Eu já era um adolescente. Falava assim, minha Brasília amarela... Pá, pá, pá. Ah? Os Paralamas morreu num acidente de avião. O avião dos Paralamas não caiu. E como é que eles morreram, professor? Porque o avião bateu na serra. Voo errado. Era para ir para um lado, foi para o outro. Por causa de quê? Da altimetria. Vocês estão percebendo a importância que tem a altimetria na aviação? O cara não está olhando para frente e diz, tem uma montanha ali, vai bater na montanha. Levanta. Não. Ele tem de ir, tá? E hoje, com a tecnologia, aparelhar e vai dizer para ele a altimetria que ele tem. Portanto, o pico mais alto do Brasil hoje é o pico da neblina, por incrível que pareça, na região mais baixa do Brasil, que é na Amazônia. Mas esse pico, ele tem menos de 3.000 metros de altitude. Antes ele era 3.024. Com a nova altimetria, feita com fotos aéreas, espaciais e satélite, localizou que o Brasil não tem nenhum ponto no Brasil com mais de 3.000 metros de altitude. O mesmo ocorre se você for navegar no oceano. Você vai ter de saber conhecer o oceano, tá? E quando nós analisamos mapa por cores, isso é chamado de mapas ipsométricos, por cores. A cor, quanto mais escuro o marrom, quanto mais escuro, mais alto. O azul, quanto mais escuro, mais profundo. Você está vendo a importância que tem a cartografia na vida de cada um? Hoje está moleza, gente. Hoje tem a tecnologia, mas antes não, eles tinham que navegar com isso. Tá? Portanto, é muito importante a cartografia. Mas vamos em frente. Olha o que nós temos agora aí. O Brasil apresenta 41% das terras encontra-se em altitudes inferiores a 200 metros e menos de 1% do território possui altitude acima de 1.200 metros. Quem é que mostra isso? Através da tecnologia que nós temos hoje, gente. Tá? Antes foi feito todo um levantamento com topógrafos e hoje nós sabemos que o Brasil é um país de um relevo com modéstias. Modéstia significa moderadas altitudes. As maiores elevações do relevo brasileiro se situam nas regiões serranas do extremo norte, extremo norte do Brasil, e nas serras e planalto das regiões sul e sudeste. Como é que vê isso no mapa? Aqui, veja aqui, olha nosso mapa. Primeiro, esse mapa não tem para quantos quilômetros equivale 1 centímetro. Ele tem altimetria, o que é norte, aqui, sul, leste, oeste. Aqui, altimetria, Isso aqui é um mapa altimetria. E esse mapa é ipsométrico. Ipsométrico. Por que, Arimatea? Porque as cores estão dizendo a altitude. Certo? Mais de 1.000 metros. Aqui, Pico da Neblina, 2.993 metros. Antes ele tinha mais de 3.000, hoje não tem mais. Pico 31 de março, 2.972. Pico da Bandeira, 2.800. Arimatea, eu preciso decorar isso? Não. Não precisa, tá? Mapa é para ser lido, não para ser memorizado. Fica tranquilo, tá? Próximo slide aí é que você tem tranquilidade mesmo, tá? Aqui apenas para você saber onde está o Pico da Neblina e a localização e a altitude. Não precisa memorizar. Pode ficar tranquilo. Tem várias pessoas aqui perguntando. Tá? Não precisa memorizar isso, tá? Veja o que diz o texto aí. O professor e geógrafo Jurandir Rossi, São Paulo, tá? Elaborou a mais recente classificação do relevo brasileiro. Isso aqui 90, é dos anos 90. Com as informações obtidas a partir do projeto Radam Brasil, era da época do governo militar, e aí que foi descoberto o Carajás. Jurandir Rossi conseguiu identificar com maior exatidão as diferenças da unidade do relevo do território brasileiro, e ele vai fazer
um mapa onde ele leva em consideração esses seguintes fatores, ó. Domínio morfoestrutural, considerar a origem geológica. Morfoclimáticos, ele leva em consideração os climas pretérito, passado. Morfoescultural, ele considera os agentes erosivos. Olha que ele não está mandando você memorizar. Ele está pedindo que leve em consideração a geomorfologia, o clima, porque são os agentes externos, e, claro, a erosão. Para tanto, essa divisão ela foi inovadora para explicar o relevo brasileiro. Ele usou essa tecnologia, a altimetria, tá? Ó, o projeto Radan foi um esforço pioneiro do governo brasileiro na década de 70 para a pesquisa de recursos naturais, sendo organizado pelo Ministério das Minas e Energia, através do DNPM, o Departamento Nacional de Pesquisas Minerais, com recurso do Planalto de Integração, Plano de Integração Nacional PIN. Isso aqui foi criado em 1970. Na época, o uso do radar da visada lateral, SLA, representou um avanço tecnológico, pois sendo um sensor ativo, a imagem podia ser obtida tanto durante o dia quanto à noite. Era este aqui, hoje está ultrapassado, tá? Hoje nós temos tecnologia muito mais moderna. E aí está aí o nosso mapa do Jurandir Rossi. Depressão, planície, planalto. Lembra? Planalto sofre erosão, planície, depressões, acumulações. A depressão pode ter acumulação e pode ter erosão. Olha aqui o número 25, por exemplo. Você vem aqui ver, ó, 25, planície pantanal do Rio Guaporé. Vamos ver o número 2, depressão da Amazônia Ocidental, ó, a maior parte de Rondônia está nela. O número 5, ó, 5, Planalto Chapada dos Parecis, parte de Rondônia está em cima disso aí. Entendeu para que serve o mapa? Para você observar o número e fazendo a leitura da legenda, tá? Observa aqui outra classificação, ó. Antes da proposta do professor Jurandir Rossi, tinha outras classificações, tá? Haroldo de Azevedo classificou em relevo considerando suas formas e principalmente suas variações. Era esse aqui, ó, Haroldo de Azevedo. Tá? Variações o quê? Altimétrica, esse aqui, ó. Olha como era a forma de relevo dele, ó. Haroldo de Azevedo foi professor do Aziz Abissab, que vai aparecer na sequência. E o Aziz Abissab foi de Jurandir Rossi, ok? Só tinha planície amazônica, Planalto das Guianas, Planalto Meridional, planície do Pantanal. Arimatea, se eu usar isso hoje, está errado? Não. Mas tem uma nova classificação. 1 centímetro aqui corresponde a 550 quilômetros no terreno. Eu tinha outra classificação, outro critério, tá? É o critério do Aziz. Olha só quando é que o Aziz viveu, certo? Anos 50. Esse cara morreu com 84 anos, tá? Agora, recentemente, era o cara que conhecia mais a Amazônia em termos de biomas, era o Aziz Abissab. Portanto, ele usou o quê? Critério morfoclimático, tá? Os conceitos de planalto e planície, para ele, foram definidos como base dos processos de erosão, planalto, e planície, sedimentação. Estão vendo que cada um leva em consideração uma forma diferente? Eles não são iguais, cada um vai pensar da maneira diferente. Olha o mapinha dele aqui, como é que era. Ó. Olha o mapa aí, direitinho. Fica ligado no mapa. O que é que você percebeu? Aqui, ó, planícies e terras baixas. Portanto, filhos, queridos, meus queridos jovens, olha bem aqui comigo. Vejam que não teve nenhuma grande modificação no relevo brasileiro.
O que ocorreu foram leituras com tecnologias em épocas diferentes. Portanto, geografia, ela se preocupa com tempo e espaço. Tempo histórico é diferente de tempo geológico. Nós estamos falando aqui de tempo geológico. Planalto, planície, depressão. Agora, no momento que eu falo de Haroldo de Azevedo, de Aziz Abissab e de Jurandir Rossi, eu estou falando de tempo histórico. Esses caras tiveram tecnologia diferente em suas mãos para fazer leituras do relevo brasileiro. Principal ponto dessa nossa aula de hoje. Você sai daqui entendendo de quê? Haroldo de Azevedo e Jurandir Rossi, Haroldo de Azevedo e Aziz Abissab classificavam o Brasil como planaltos e planícies. Nas duas classificações dele, vocês observaram nos dois mapas que não apareceu a palavra depressão. Portanto, como você pode ter visto e continue observando os mapas, na classificação de Haroldo de Azevedo e de Aziz Abissab, a planície amazônica era considerada a maior planície do Brasil. Na classificação de Jurandir Rossi, ele colocou um novo tipo, a depressão relativa. E a planície amazônica encolheu e ganhou espaço a chamada depressão amazônica. Portanto, hoje aqui em Porto Velho, por acaso, nós estamos numa planície. Por que, professor, uma planície? Porque estamos abaixo de 100 metros de altitude. Mas a maior parte do estado de Rondônia está entre 100 e 300 metros de altitude. Portanto, a maior parte do estado de Rondônia é uma depressão relativa. Tá? Temos um planalto? Temos. A Chapada dos Parecis para Carrasco Novos. É o planalto. Tá? Portanto, o Jurandir Rossi deu nomenclatura para 28 tipos de relevo no Brasil. O Haroldo de Azevedo só deu para 7. O Aziz Abissab deu para 11. Eu tenho de decorar isso, professor Arimatea? De maneira alguma. Entenda de que o nosso relevo é velho, essa estrutura geológica, por ser tão antiga, ela é rica em minerais metálicos, como ferro, manganês, casterita, ouro. Esses minerais servem para exportação, são chamados de commodities. O Brasil também tem petróleo nas bacias sedimentares, portanto, devido às nossas dimensões continentais, somos um país que tem muita riqueza mineral. Só que o nosso país é velho, predomina nele os agentes externos. Tudo bem? Portanto, na nossa aula de hoje, nós falamos dessa importância das riquezas minerais. Eu agradeço aqui a todos vocês, mas primeiramente ao grande arquiteto do universo, por chegar até aqui com vocês e, claro, trazer o melhor da geografia para vocês, em nome de toda a nossa equipe, o professor Jorge, o professor Rogério, e, claro, dessa linda equipe da mediação. E de vocês, professores, meus queridos, sintam-se abraçados. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro com a super revisão. Muito obrigado. Fui!